Bom, rapaziada, é Sírio de novo, né? Sírio aí, hoje domingão do Sírio, nesse momento que eu gravo para vocês, tá ocorrendo ali a procissão, a Santinha, a fé sendo renovada, né? Para os católicos essa é uma data muito importante e para o paraense em si é uma data que entra no percurso cultural, né? Cultural e turístico, porque tudo que abrange o Sírio é, como dizem, né? É o Natal dos paraenses, né? E a gente consegue diagnosticar isso no nosso dia a dia, né? No caso, quando você passa o Sírio, é um salto pro Natal, e quando você se espanta já é final de ano e é mais um ano de virada, mais um ano de expectativas, né? E o Círio, ele coaduna muito nessas datas do paraense, né? Para todos nós paraenses, é claro, cada um com o seu credo, cada um com a sua religião, cada um do seu modo de ver, né, gente? A gente agradece muito a Deus estar vivendo todos esses momentos e agradece muito a Deus também por estar fazendo esse trabalho junto a vocês, levando a nossa palavra aí, amiga sempre, e palavras diagnósticos sobre aquilo que a gente vê do nosso querido Clube do Remo, nosso Leão Azul Paraense também, que tem na Santinha seu carro-chefe todo tempo, né? O Clube do Remo que tem uma ligação direta aí com a Santinha. Claro, gente, todos nós temos a nossa fé, nossa maneira de ver Deus, Jesus Cristo, claro, como nosso Salvador sempre. E é sempre assim, né, gente? É Sírio novamente, tá? Bom, gente, lembrando a vocês, a rodada começou ontem, começou conturbada, hein? O empate entre Atlético e Goiás, deixando o Goiás sem seu treinador, Wagner Mancini. Gente, é uma palavra certa. As equipes elas vão se estudando. Não tem time perfeito nessa Série B. A competição está muito equilibrada para cima do sarrafo, tá? Sarrafo para cima. Vocês podem ver que ninguém consegue cravar quem vai ser o campeão e a gente diz assim, o Coritiba, pelo que ele vem encaminhando, e os matemáticos vêm dizendo que o Coritiba luta para ser campeão e já está praticamente que certo na Série A do ano que vem, né? Coritiba que tem aí cerca de 53 pontos, né? O Coritiba que é o líder do campeonato. E o Goiás que vem chegando ali próximo está com 52 agora com esse empate, porém o Goiás vem de muitos resultados adversos aí, como vocês sabem, né? 56 pontos na verdade o Curitiba, tá, gente? Então o Goiás vem de muitos resultados aí que empates, não consegue vencer as 5 rodadas e com isso, faltando 7 rodadas, o trabalho é modificado. Olha a diferença, gente. É uma questão de que você não vê o trabalho mais evoluir e os times vão se ajustando porque todo mundo vai vendo qual é o seu interesse. O próprio Atlético tem interesse e está brigando pela luta da permanência aí, ponto a ponto, né? O Atlético com essa vitória de ontem, com esse empate de ontem com o Goiás, chegou aí aos seus 37 pontos, ficou ali ainda na 15ª posição, porém ainda tem muito campeonato, inclusive hoje tem jogos direto de interesses ao Goiás, que pode até dormir fora da zona de classificação. São 28 rodadas com o Goiás dentro da zona de classificação para a Série A. Bom, gente, como vocês sabem, o Clube do Remo vem efetuando seus treinamentos pela manhã. Ontem alguns jogadores conseguiram acompanhar a trasladação, porém agora de manhã é dia de treino e dia de tirar dúvidas, até porque, como vocês sabem, o Klaus vinha sentido, mas antes estava bem, deu uma entrevista ali que está bem, mas claro, vai passar por exames ainda para saber como é que está a sua situação muscular. Espero ter sido só um pouco de fadiga, um pouco de cansaço, vamos ver o que vai acontecer, né? Klaus que é a grande dúvida, Marcelinho que tem essa dúvida na lateral também, como vocês sabem, diferente do anterior, o Guto Ferreira gosta de usar muitos laterais, porém, 2 laterais que nós temos não se caracterizam com o Marcelinho. O próprio Nathan Santos, gente, ele tem um déficit defensivo muito grande e um déficit aéreo mais grande ainda, né? Inclusive, ele entrando, os adversários sabem que é só jogar alçar a bola na área, na costa dele, que é mais fácil de ser ganho isso aí, né? E ele praticamente não joga o que o Marcelinho compõe, né? Ele compõe mais para ele mesmo o jogo. Tem alguns lances sim, gente, ele, né, que pode-se dizer alguns lampejos, porém ele tem que aprender que ele tem que jogar pelo grupo, né? E isso está pesando muito na sua situação. Muitas das vezes ele não está indo nem no banco de reserva, tá? Por falar em banco de reserva, além dessa situação do lateral, porque nós sabemos que o substituto também é o Pedro Costa, que não demonstra que veio, é um lateral que não avança tanto, é um lateral que fica mais ali na situação de defensiva, né? Defende melhor que o próprio Nathan Santos, tá? Falando dos 2 laterais azulinos.
podem vir surpresas por aí, até porque o Clube do Remo precisa muito desse resultado, e esse resultado é contra um adversário que vem combalido, porém ele vem com a intenção de estragar a festa, né? Bom, gente, fato é que além disso nós temos uma situação que tem passado e perpassado aí sobre o nosso ataque. Como vocês podem ver, hoje o Guto Ferreira tem uma dor de cabeça boa do ataque, até porque o artilheiro Pedro Rocha voltando, você tem que achar lugar para ele. Ele não pode ficar fora desse time. Porém, o Nico Ferreira se destacando muito e compondo da maneira que o treinador gosta. Tanto que sai o Diogo Hernandes, cansado, que não supria mais as necessidades, como ele falou, porque ele gosta que os pontas desçam com os laterais, tá? Ou desçam pegando um volante, né? Dependendo da situação de jogo, ele faz essa situação de marcação. Como vocês sabem, o Clube do Remo muitas das vezes faz uma linha de 5, faz uma linha de 4, às vezes avança 4 em cima da bola. O Clube do Remo, como vocês sabem, no pé de pressiona dele, ele pressiona na linha intermediária aqui, muitas das vezes vai 4 em cima do jogador que está com a bola, né? E às vezes fica uma linha de 1 para 1 aqui, correndo até certo risco, como aconteceu com o time do Atlético Paranaense com Viveiros, porém está dando certo, né? Mas claro, o adversário vai estudar isso, tá, gente? Então nós temos essa linha aqui. Como vocês sabem, o Clube do Remo muitas das vezes performance no 4-4-2, tá? Deixando o Diogo Hernandes aqui na meia e deixando o Nico, ou então um dos volantes avança, como o próprio Pana, né? Panagiotti, tá? Ou então o próprio Caio Vinícius, tá? Porém, nesse jogo ele ficou com 2 volantes pesados. Caio Vinícius, que é bom de marcação, né? Não tem um bom passe, e o Diogo Hernandes, ou o Diogo Hernandes já o Pana, que ainda está encontrando o melhor do seu futebol. Tem um bom passe, chuta gol, porém ele não supre tanta necessidade na marcação. E com isso você utiliza muitos pontas nessa situação de diminuir espaço e marcar, né? O Nico Ferreira que o diga, né, gente? Então o que acontece? O Nico faz aquela que o Pedro Rocha faz. E o Pedro Rocha não faz o que o Nico faz, né? O Nico que vem saltando o melhor do seu futebol. O Nico aí que tem o que? Tem 10 jogos, tá? Não completos, né? Entrando no decorrer da partida, entrando algumas vezes como titular. Um gol, tem 2 assistências e aí, né? A média de ações dele por jogo é 29,3 com uma perda de 9,4, tá? Tem aí uma recuperação de 2,9 de bola por jogo, né? E é a dúvida do treinador se ele tira o Nico ou se ele tira o Diogo Hernandes, tá? Porque o Diogo Hernandes, além da habilidade, além da visão de jogo que tem aí 9 jogos, sendo esse alguns como titulares, tá? Um gol apenas, uma assistência, tem 27 ações em média por jogo, com 8,9 de perda, uma recuperação de 1,2 por jogo de bola aí, tá, gente? E é um jogador que tá transcorrendo o melhor do futebol e consegue fazer aquela descida em lateral, inclusive fazendo as alternâncias com o próprio Marcelinho, né? Que diferente com o Natan e com o Pedro Rocha, o Pedro Castro vai ser muito diferente, tá? Uns sugeriram que ele jogasse no lugar do João Pedro. Porém, como vocês sabem, o João Pedro é o 9, né? O João Pedro é o 9, o João Pedro que joga ali centralizado, porém ele joga de costas, ele ocupa espaço e ele ataca os espaços, tá? Então é muito difícil o João Pedro sair dessa situação para deixar o Pedro Rocha, já que o Pedro Rocha ele consegue fazer a ponta, cortar para o meio, como ele criou aquela situação de pênalti que vocês viram, né? Então isso gera muita diferença. Então, para tirar essas dúvidas, gente, é muito difícil o Pedro Rocha centralizar. Ele não vai conseguir centralizar. Ele pode alternar situações de centralização, porém não é a situação que o João faz. E a situação que o treinador gosta de impor para ele, né? Lembrando que o João Pedro tem aí 7 jogos pelo Clube do Remo, sendo deles uma assistência. Tem aí... Perdeu um pênalti, né, gente? Tem uma média de 22,2 de ações no jogo, para te ter uma ideia, de atacante. E uma perda de 17,3, né? Perde muitas situações ainda ele, mas é aquele jogador que puxa a marcação. Coisa que o Pedro Rocha não faria. Porque o Pedro Rocha, nessa temporada, pela Série B, tem 25 jogos, 12 gols, 3 assistências. Cara, é infinitamente 33,4 de ações. Uma perda de 11,4. Tem também aí de chutes a gol, numa média de chances perdidas. Grandes chances perdidas, foram 9 chances. E ele sozinho criou 8 chances. Então, para vocês terem uma ideia, que nós temos um jogador diferenciado
que não pode ficar no banco nesse time, né? Então é uma dor de cabeça boa para o treinador, tá? Até porque ele conseguindo assimilar essa situação, porque se vocês lembrarem, o Pedro Rocha ele tem um pequeno déficit na marcação, diferente do Nico. Então era necessário que o treinador, o anterior, colocasse o Jadson ali para o Jadson suprir aquela necessidade de marcação e quebra de linha e abrir espaço para o Pedro Rocha trabalhar. Tendo no time, no meio campo, o Pana e o Caio Vinícius, mais avançado, com certeza o Nathan Camargo não sai desse time, porque ele é um defensor ali muito bem elaborado pelo treinador. Então nós teríamos 2 jogadores lentos que não supririam a tendência de marcação que necessita o Pedro Rocha. Então são essas dores de cabeça que o nosso treinador vai ter. Entendeu? Então é mais fácil ele tirar o Nico, porém se ele tirar o Nico ele tem que suprir o meio campo, porque o Panagiotis não marca. Tá, gente? Ele não marca e ainda não consegue ter a dinâmica de jogo, assim, o que o jogo pede. Tá? Sabendo que, claro, gente, se a gente está falando isso para vocês superficialmente, com certeza o treinador adversário sabe mais que nós sobre isso, né? Até porque ele detém um setor de análise totalmente a seu favor. Então, quanto a essa situação de que os torcedores têm falado, é muito difícil. Tanto que, olha só, a gente tem hoje no banco Marrone, Cantígio e a gente não consegue encaixar eles nesse time. Para vocês terem uma ideia que o time está num certo entrosamento, né? Está numa certa crescente. Porém, para entrar o Pedro Rocha tem que mudar a dinâmica do setor de marcação do meio campo, né? Até porque, também com o Guto, diferente dos outros treinadores, o Remo performava-se assim, com o Caio Vinícius centralizado, eles sempre gostavam do volante centralizado e deixavam os outros dois cobrindo a situação aqui de meio campo, dos ataques, né? Às vezes centralizando, às vezes não. E quanto o Guto, não. O Guto gosta de colar mais perto um volante do outro. Tanto que o Caio Vinícius no jogo passado ficou mais na marcação. Ele só vai à frente quando o Pana sai, né? O Pana sai e entra o Pedro Castro, e aí o Caio Vinícius vai mais à frente, gente. Então mudou-se a dinâmica para poder o Caio Vinícius aparecer mais como ele apareceu naquele jogo que ele fez aqueles gols lá, né? Então ele apareceu bem nesse jogo também, fazendo o gol da vitória do clube do Remo, tá? Então muda-se a dinâmica. Com o Pana vai ser diferente para jogar com o Pedro Rocha, tá? E o Pedro Rocha não pode e nem deve ficar fora dessa equipe titular. Mas digam aí o que vocês acham. Dão sugestões aí para nós também dar uma analisada, porque nós trouxemos para vocês aí os números dos jogadores e é uma briga boa ali na frente, né? Mas Pedro Rocha é Pedro Rocha, gente. Os números dele não deixam ele no banco de reserva de jeito nenhum. Mas vamos ver, né? O treinador que vai fazer suas opções, ele tá com a confiança da torcida, ele mesmo que deu essa crescente pro clube do Remo, tá? Lembrando a vocês, bom almoço de Sírio, gente. Aproveitem esse momento, confraternize com a família, aproveitem, curtam, saiam, passeiem com a família de vocês, vão viver, né? A gente costuma dizer que viver é diferente de estar vivo, tá, gente? Então, procure viver, às vezes o simples é mais saudoso de você ter lembranças do que aquela coisa melaborante, né? E nesse momento que a cidade vive, né, de anseios, de abraço, de fraternidade, muita gente, a gente ontem para chegar em Belém foi difícil pra caramba, mas eu fiquei feliz e eu gosto de ver a cidade cheia, a cidade movimentada, a cidade com pessoas confraternizando, com pessoas comemorando, tá? Com pessoas vivendo. É isso a palavra, viver, gente. Tenha fé, a gente segue acreditando, segue com a força máxima aí de pensamentos positivos e a gente acredita que vai dar tudo certo, gente. Agora, é esperar o trabalho de hoje para a partir de amanhã, segunda-feira, já trazer vídeos já dizendo qual o time e qual será a Zena e o que o adversário prepara para o clube do Remo também. Forte abraço a todos. É Sírio de novo. Confraternize. Feliz Síria nós todos, né, gente? Valeu, forte abraço. Fui.